Ele pode sim retirar as tropas. Ele precisa parar de ouvir as pessoas que estão no círculo mais próximo dele, essa rede de influência israelense. Quer dizer, ele acabou de colocar um cara da Fundação para a Defesa das Democracias na equipe de negociação. Então ele vai continuar recebendo essas listas maximalistas que a gente sabe que os iranianos não vão aceitar e que acabam sendo um veneno para qualquer acordo. Isso nos coloca nesse ciclo constante em que ele não quer escalar o conflito, mas também não quer retirar as tropas, porque os chamados especialistas dizem que se ele fizer isso, vai parecer uma grande demonstração de fraqueza. Mas, na verdade, se a gente olhar para as pesquisas políticas, que eu acho que é o que ele realmente se importa, especialmente com as eleições de meio de mandato chegando, as pesquisas mostram que o presidente Trump poderia retirar nossas tropas hoje mesmo e dizer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desfile da vitória, porque a gente acabou de ganhar isso aqui. Matamos o líder supremo, destruímos o exército deles. Ele poderia simplesmente listar tudo isso, como sempre faz, e a maioria das pessoas acreditaria. E a partir daí, eu, pessoalmente, acredito que a gente teria uma influência mais realista sobre os iranianos. Digo isso porque eles não levam a gente a sério nesse acordo, por causa de tudo que já aconteceu, de tudo que já se desenrolou, enquanto a gente mantiver o status quo na região. Além disso, tem muitos grupos mais radicais dentro do Irã que estão fortalecidos agora e que não querem acordo nenhum. A gente basicamente quebra esse paradigma atual ao retirar nossas tropas e dizer, olha, Irã, a gente quer fazer negócios com vocês. A gente está disposto a negociar sobre os níveis de enriquecimento. Também estamos dispostos a negociar sobre o alívio das sanções, e eles vão perceber que estamos falando sério. Mas os iranianos também, quando a gente sair e as nossas ameaças não estiverem mais lá, vão ter dificuldade política para manter o Estreito de Hormuz fechado. Eles podem até conseguir por um tempo, mas no longo prazo, especialmente se a gente aliviar um pouco as sanções, vai ser do interesse deles reabrir o Estreito de Hormuz para poder exportar seus produtos de energia pelo Golfo. Então, eu acho que ele só precisa recalibrar a forma como está pensando e ignorar as pessoas que deram o conselho que nos trouxe até aqui. Bom, uma das pessoas que nos trouxe até esse ponto está insistindo ainda mais nisso. E essa pessoa é o irmão, o general Keith Kellogg. O Vahid comanda a guarda republicana. Ele é um fanático. Esses caras são malucos. O único que está sendo razoável é o presidente Trump e a equipe dele. E eu não vejo nenhuma demonstração de bom senso do outro lado. Eu sou um dos que defendem isso com muita força. Eu não sou o presidente, mas é por isso que eu sempre disse, é preciso ir para algum lugar como Karaj e colocar um governo provisório no comando. Fazer alguma coisa. Existe o Conselho Nacional de Resistência do Irã, com a Mariam Rajavi à frente. Ela é uma populista democrática. Ela bateria thinking. Eu não colocaria o Shah Pahlavi nessa história, o antigo filho do Shah. Mas vocês vão continuar fazendo isso com alguém como Raisi, o ministro das Relações Exteriores deles, que escreveu um livro sobre negociações. E isso está bem dentro do jeito dele de agir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eles conversam, depois lutam, conversam, depois lutam. E eu acho que o presidente vai acabar ficando bem frustrado, porque ele é o único cara realmente razoável em todo esse processo. E ele teve a coragem que os últimos 8 presidentes não tiveram, de finalmente fazer alguma coisa. Mas a gente precisa estar preparado para continuar as operações militares e forçar eles a agir de um jeito diferente. Eu até dei uma risadinha quando ele disse, sabe, esses caras só querem conversar e depois brigar, conversar e depois brigar. E eu pensei, peraí, ele tá falando da gente ou tá falando do Irã? Porque parece muito com o nosso jeito de agir. Mas do ponto de vista militar, o que você acha disso? Agora, quando ele fala em tomar a ilha de Karg, provavelmente está se referindo a pequenas unidades que a gente tem
talvez forças especiais, talvez fuzileiros navais e por aí vai. Quer dizer, são missões de combate parecidas com as que você já participou no passado. Esse tipo de ação é realmente viável? Eu não acredito que seja o caso. E você deve lembrar que logo no começo da guerra, isso foi muito comentado. Acho que faz mais ou menos um mês, talvez um mês e meio. Esse assunto estava sendo bastante discutido. O Lindsey Graham ia aos programas de domingo defendendo essa ideia. O presidente Trump parecia estar considerando a possibilidade. Mas depois da operação de resgate, quando a aeronave caiu, tivemos muita sorte, graças à habilidade da equipe e à graça de Deus. Ninguém morreu. A gente precisou entrar fisicamente no Irã para resgatar o piloto desaparecido e acabamos perdendo várias aeronaves, tanto de asa fixa quanto de asa rotativa. Acho que o presidente percebeu que fazer operações terrestres no Irã por causa do terreno é algo extremamente difícil. Mas isso está voltando à tona, porque, de novo, o presidente Trump é um homem inteligente, e eu acho que ele percebe que essa Operação Liberdade, ele tinha recuado dessa operação. E aí, ontem à noite, a gente meio que pareceu começar de novo na prática. Acho que ele consegue ver que há limitações sérias nesse papel, de a gente ser o porteiro, fazendo escoltas de um lado para o outro, no Estreito de Hormuz. Então, estão dizendo para ele que precisa romper isso de alguma forma militarmente, já que os iranianos não vão ceder nas negociações de novo, porque a gente está oferecendo cláusulas venenosas que eles não têm como aceitar. E a gente sabe disso. Mas, basicamente, esse é o papel da equipe do FDD, tanto dentro quanto fora do governo. Então eu realmente acho que agora a gente está ouvindo de novo essa questão de colocar tropas em solo. Tipo, olha, senhor, se o bloqueio militar não funcionar e as negociações não derem certo, é preciso escalar a situação. E se você tirar a ilha de Karg do jogo, o que a gente continua ouvindo é que ou você a bombardeia completamente, até ela deixar de funcionar, ou você toma o controle e mantém. Esse assunto está voltando à tona. E como você mencionou, eu acho que isso seria um desastre. Pessoalmente, acredito que os iranianos deixariam a gente entrar e depois nos atacariam com drones e mísseis balísticos. Aí, as nossas forças que estivessem lá tomando a ilha ficariam praticamente como reféns, sem que eles precisassem capturá-las fisicamente, como fizeram em 1979. Ou então, seria simplesmente um banho de sangue. E aí, de novo, a gente volta para essa escada de escalada. Agora que sofremos uma grande perda, não dá para sair. O que eu diria ao presidente, em todos esses cenários, é o seguinte: quanto mais tempo a gente patrulhar as águas do Estreito de Hormuz, maior a chance de, em algum momento, perdermos uma aeronave ou um dos nossos navios. Se tentarmos uma operação terrestre, tivemos sorte da última vez. Mas nem sempre vamos ter essa sorte. Então, basicamente agora, enquanto o senhor está vencendo, enquanto a maioria do povo americano acredita que o senhor está vencendo, retire as tropas, declare vitória e depois, busque nossos objetivos por meio da diplomacia. Pois é, diplomacia. O Keith Kellogg até mencionou isso. Ele estava desconsiderando o Ararti, o ministro das Relações Exteriores, que aliás disse hoje de manhã que toda vez que há uma solução diplomática na mesa, os Estados Unidos acabam optando por uma aventura militar irresponsável. Isso é uma tática grosseira de pressão ou é mais uma vez o resultado de alguém enganando o presidente dos Estados Unidos e empurrando o país para outro atoleiro? Seja qual for a causa, o resultado é o mesmo. Os iranianos nunca vão ceder à pressão. Quer dizer, isso até parece reforçar a sua posição de que eles não vão aceitar nenhum tipo de acordo como essa lista maximalista que saiu ontem no Wall Street Journal, por exemplo. Pelo menos essa é a minha avaliação. E será que não é o tipo de coisa que, se o presidente Trump estiver recebendo o conselho certo, alguém poderia dizer, tá vendo? Eles não vão aceitar isso. Mas olha esses números nas pesquisas, e aí a gente pode simplesmente recuar. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que é exatamente isso que precisa acontecer. Quer dizer, os iranianos sempre deixaram muito claro, mesmo durante as negociações, antes das duas fases da guerra começarem, que o enriquecimento zero era algo inaceitável para eles. E, de novo, isso volta ao que eu já falei e mencionei na minha carta de renúncia. Foi aí que o lobby israelense, o próprio governo de Israel, entrou em cena e mudou a linha vermelha. Antes era, o Irã não pode ter uma arma nuclear, e passou a ser enriquecimento zero. E a gente continua vendo variações disso voltando à tona. E os iranianos toda vez dizem enriquecimento zero. Não, isso não vai acontecer. Isso é inaceitável para nós. Eles vão ficar jogando, indo e voltando nos níveis de enriquecimento. E eu acho que aí existe uma conversa real a ser feita com os iranianos, inclusive sobre como a gente monitora isso e tudo mais. Mas também, o jeito como os israelenses jogaram no começo da guerra foi muito, muito inteligente. A forma como eles conseguiram nosso apoio para o ataque de decapitação que eliminou o líder supremo, e depois continuaram matando mais moderados, continuaram matando mais negociadores. Os israelenses fizeram isso porque sabiam. Eles entendem a política americana melhor do que a gente entende a política israelense. Eles sabiam que em algum momento dessa guerra, depois de uns 30 dias, o presidente estaria sob pressão política para simplesmente encerrar tudo. Então, ao eliminar os moderados e basicamente garantir que os negociadores do FDD façam parte da nossa equipe e que aquelas cláusulas envenenadas sempre acabem entrando nos acordos, essa guerra, na prática, não tem como terminar com um acordo feito por moderados. Por isso, as únicas opções do presidente vão ser escalar o conflito. E é por isso que eu digo que o presidente precisa recomeçar tudo do zero. Ele tem que mudar completamente a estratégia, tirar o nosso pessoal de lá, e aí sim a gente pode começar a fazer algum progresso real na diplomacia. Porque agora, até os poucos moderados que ainda restam, como o Arashi, eu acho que toda vez que ele volta para a equipe dele lá no Irã e diz: os americanos querem conversar de novo em Islamabad, e aqui está o novo plano de 14 pontos. Vamos tentar fechar um acordo. Vamos começar a discutir com eles de novo. Acho que a Guarda Revolucionária do Irã diria algo tipo: dane-se vocês. Toda vez que tentamos negociar com esses caras, eles nos deram um tapa na cara. Então, por que continuar negociando? Eu acho que se a gente recuasse, mesmo que aqui dentro disséssemos que vencemos, esse recuo daria, na verdade, mais munição para os moderados dentro do Irã. Eles poderiam chegar para os setores mais radicais e dizer: olha, agora temos uma chance real de aliviar as sanções. Estamos, de fato, numa fase de negociação. E os iranianos poderiam dizer internamente também que venceram o conflito. E, no fim das contas, quem se importa? O presidente Trump poderia vender essa ideia aqui para o público americano, dizendo que nós é que vencemos. Então tem alguns problemas com essa chamada teoria de sair de cena, como eu costumo chamar aqui. E eu já vou chegar nesse ponto em um segundo. Mas já que você trouxe esse assunto, não dá para falar em nenhum tipo de acordo negociado, nenhum tipo de termo para encerrar a guerra, sem falar do fator imprevisível que é Israel. Eu fiz um programa há alguns dias em que mostrei algumas matérias da imprensa israelense dizendo algo como: olha, se alguém acha que foi um erro entrar em 2025 ou que essa operação virou um atoleiro, a gente não concorda com isso de jeito nenhum. A gente acha que tem sido ótimo, porque realmente é. Eles disseram que isso só limitou os ataques de mísseis de longo alcance. E disseram também que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, isso foi no começo da semana, eles ainda estão há 1 ano de ter a bomba. Que é exatamente o que disseram depois da Operação Martelo da Meia-Noite, no ano passado. Então, na visão deles, isso não é suficiente. Por isso, acham que é preciso ir além. Isso dá a entender que a posição de Israel, a posição de Netanyahu, é que eles não querem um acordo de saída, porque sabem que não, ainda precisamos de mais ataques. Como você acha que isso está se desenrolando?
Pois é, de novo, os israelenses são muito espertos. Eles já deixaram tudo planejado desde o começo. Sabiam que a gente estaria sob pressão política. Sabiam que o presidente Trump ia querer declarar vitória e sair. Então conseguiram basicamente colocar uma armadilha dentro do processo, influenciando a forma como tomamos decisões oficiais. Usaram seus aliados na mídia, no mundo dos think tanks, e conseguiram até se infiltrar, de certa forma, na equipe de negociação. Assim, mantém a questão nuclear sempre em destaque, dizendo que é preciso fazer os iranianos abrir mão de toda a capacidade de enriquecimento. Caso contrário, segundo eles, o Irã estaria a poucos passos de conseguir 11 armas nucleares, ou qualquer outra coisa absurda que inventem. Porque o objetivo deles, e isso está indo muito bem para os israelenses, é o seguinte: os israelenses querem que o Irã tenha que lutar contra a gente. Querem que o Irã tenha que defender as próprias fronteiras. Todo o objetivo deles é basicamente decapitar o regime. Se o caos vier depois, tudo bem. Eu não acredito que os israelenses tenham sido em algum momento muito sérios em ter um plano coeso para qualquer tipo de mudança de regime. Aquela ideia de tirar o regime e depois colocar outro para o Ocidente. Primeiro, isso é uma fantasia. E além disso, é uma fantasia muito americana, muito ocidental. Eu acho que os israelenses são mais realistas do que isso. Eles pensam mais assim: vamos eliminar os caras que querem nos matar, que a gente vê como um problema. E se o caos acontecer, bom, esse vai ser um problema do Golfo, não nosso. E também, enquanto os americanos estão meio atolados, lutando e fazendo o trabalho pesado na guerra contra o principal inimigo, o Irã, a gente pode seguir adiante e eliminar o Hezbollah. Podemos avançar no Líbano, que é basicamente o que os israelenses estão fazendo agora. Os israelenses também estão se preparando para uma futura luta contra os turcos na Síria. Então, essa guerra está indo muito bem para os israelenses. Mas eu acho que eles jogaram muito bem, no sentido de que sabem que, nesse momento, podem colocar muita pressão sobre o presidente Trump, dizendo algo como: você não pode sair agora. Você vai ser derrotado, vai ser humilhado. Esse é o seu legado. E por aí vai. Então eu realmente acho que o presidente Trump precisa dar um passo para trás, se afastar dos israelenses, claro, mas também se afastar do círculo mais próximo dele, que o trouxe até esse ponto. E simplesmente olhar para o ambiente político nos Estados Unidos, que eu acho que é o que ele realmente se importa. Aí ele vai perceber que muita gente ainda vai continuar ouvindo o que quer que ele diga. E se ele disser: nós vencemos, então essa vai ser a narrativa, e ele pode seguir em frente a partir daí. Bom, ele com certeza vai tentar isso. Eu vou te mostrar alguns comentários que ele fez ontem sobre esse assunto também. Mas vamos focar nesse ponto aqui. Você tem alguma ideia de por que esse cara da Fundação para a Defesa das Democracias foi colocado publicamente na equipe de negociação? Isso é praticamente o maior veneno possível para os iranianos. Colocar esse sujeito, que é claramente um neoconservador e tudo mais. Por que o presidente Trump deixaria alguém assim entrar na equipe, se já tem, com o Witkoff e o Kushner, dois venenos, digamos assim, que os iranianos já não suportavam? É isso que eu não entendo. As pessoas dizem: olha, sua carta de renúncia parecia cheia de teorias conspiratórias. E perguntam: você realmente acha que o lobby israelense tem tanto controle assim sobre o presidente Trump? E pelo que eu vi por dentro, tem sim. Aquele eco que eu descrevi, os compromissos oficiais, as interações com os doadores, os veículos de mídia pró-Israel, o FDD fica ali no meio, como um centro de estudos. Mas por que, nesse momento, o presidente Trump sentiria que precisa, depois de ter lançado uma operação contra o Irã em nome dos israelenses, colocar alguém do lobby israelense na equipe de negociação? Só existe uma resposta para isso. Basicamente, é que a classe dos doadores, o lobby israelense, é quem escolhe quem vai negociar em nome do governo americano.
Eu até fico incomodado de falar desse jeito. Não gosto disso. Mas quando você já tem o Witkoff e o Kushner, que são claramente pró-Israel, na equipe de negociação, a gente tinha o vice-presidente Vance ali por um tempo, mas ele foi tirado. Ele e a equipe dele foram tirados. E aí colocaram um cara do FDD. Isso não é tentar equilibrar a equipe de negociação, nem trazer um novo olhar para a mesa. A ideia era ver se dava para construir uma relação melhor com os negociadores iranianos. E isso mostra exatamente o quanto o lobby israelense, chame como quiser, o echo chamber, influencia as decisões do nosso governo. E esse é um problema sério. Acho que todo mundo que votou no presidente Trump em 24 precisa deixar claro para ele que a gente não apoia isso. E eu já vou chegar naqueles outros 2 pontos que mencionei há pouco sobre o presidente Trump. Isso torna a teoria do walk-away mais difícil. Mas você tocou em outro assunto, e eu acho que ele é importante o bastante para a gente fazer uma pequena pausa, digamos assim. E esse assunto é a questão da Turquia. O Doug McGregor já participou do nosso programa, e ele vem alertando sobre a possibilidade de que assim que Israel tirar o Irã do foco, ou pelo menos reduzir a situação a algo mais controlável, mais estável, eles passem a olhar na direção da Turquia. Você acabou de mencionar algo assim também, que isso pode ser algo que venha a acontecer. E se a gente já acha que é um problema agora entrar em guerra com o Irã, uma guerra que nem era realmente necessária, imagina a ideia de um aliado da OTAN, como a Turquia, que tem um poder militar bem maior que o do Irã. A gente já está vendo o quanto isso tem sido complicado. Como é que algo assim poderia se transformar em uma situação real? Ou será que é algo em que a gente também pode acabar sendo arrastado? Como você enxerga isso? A gente acabou ficando bem no meio disso tudo. Eu costumava dizer, e ainda basicamente penso assim, que tudo que envolve a Síria para nós é, no fim das contas, uma equação perdida. Por um tempo, a gente apoiou as Forças Democráticas Sírias, o SDF, que incluíam forças curdas e também algumas tribos árabes, enquanto elas lutavam contra o regime de Assad, que era apoiado pelo Irã. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos os turcos no meio, claramente contra os curdos, e a gente ficou meio preso no meio disso, tentando agir como um árbitro, fazendo só algumas operações bem pontuais de contra-terrorismo. E a Síria hoje continua basicamente do mesmo jeito. Os turcos deram muito apoio ao governo de Shara, ao HTS, que antes era ligado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, quando eles tomaram o controle da Síria. Já os israelenses tinham uma visão bem mais sutil sobre a Síria. E, de novo, isso mostra a Israel parece se sentir à vontade com o caos. Israel era muito contra Assad, porque ele apoiava o Hezbollah. Isso criava, basicamente, uma linha de suprimento direta para o Hezbollah, o que era uma ameaça direta. Ele também tinha uma relação bem próxima com os iranianos, porque os iranianos estavam apoiando ele. Então Israel queria que Assad saísse do poder. Esse foi um dos grandes motivos pelos quais a gente acabou se envolvendo dentro da Síria também. Mas quando os turcos conseguiram colocar o cara deles lá, Israel até topou dar uma chance por um tempo. Só que depois, quando ele começou a avançar em direção a Suaida, onde ficam algumas comunidades druzas, e lembrando que há muitos drusos israelenses também, os israelenses disseram, não, a gente quer controlar esse território também. Eles queriam poder defender as populações druzas, porque usam os drusos, de certa forma, como aliados contra o Hezbollah e contra vários outros inimigos deles. Então, havia um conflito inevitável se formando ali de novo, com a Síria meio que presa no meio disso tudo. A gente também acaba no meio, porque a Turquia é um aliado da OTAN. E temos visto cada vez mais uma retórica belicosa vinda da Turquia, respostas de Israel contra os turcos, e também conversas sobre apoiar os grupos curdos que estão dentro da Síria. Ou seja, mais uma vez, isso vai virar outra confusão, na qual a gente vai acabar sendo arrastado por causa das nossas alianças.
E, de novo, isso mostra como essas alianças enormes acabam sendo uma equação desfavorável para nós, a superpotência. Quando nossos aliados entram em conflito, de alguma forma a gente acaba sendo puxado para dentro, mesmo quando não temos um interesse vital de segurança nacional envolvido. A gente podia fazer um programa inteiro só sobre isso, sobre como as alianças nunca foram pensadas para ser permanentes e acabam tendo consequências negativas. Elas têm um papel importante quando são necessárias, mas deveriam ser temporárias, pontuais. Enfim, vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Quero voltar para o ponto principal. Eu disse que existem duas coisas que, na minha opinião, dificultam o presidente Trump de conseguir aplicar com sucesso a chamada teoria do afastamento. Mesmo que, e quero deixar claro, eu apoio totalmente essa ideia. Entre todas as opções ruins, essa ainda é a melhor. Mas há alguns obstáculos. O primeiro é que o Irã anunciou publicamente na terça-feira a criação dessa autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. É um novo órgão que vai regular o tráfego de embarcações e, basicamente, montar o próprio pedágio ali. E por aí vai. Agora, sim, Gary, eu sei que eu disse que não íamos entrar nesse assunto, mas é justamente esse que eu preciso abordar agora. Aqui está o Mike Waltz, no programa do Brett Baier, falando sobre como os Estados Unidos estão vendo essa nova estrutura. Pelo sistema, as embarcações que quiserem passar pelo estreito vão receber orientações de um endereço de e-mail oficial, explicando as regras de trânsito. Os navios são obrigados a seguir esse regulamento e obter autorização prévia antes de cruzar a passagem. Isso não parece que vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Isso viola vários tipos de leis internacionais. A Convenção de Haia, a Convenção de Genebra, a Lei do Mar. Quero dizer, será que a Espanha e o Marrocos, se entrarem em algum tipo de conflito, hipoteticamente, claro, podem começar a jogar minas marítimas no Estreito de Gibraltar e cobrar pedágio dos navios que passam, punindo todo o Mediterrâneo até que o outro lado ceda? Então, existe aqui um precedente muito importante sobre a liberdade de navegação, que eu acho que o mundo acaba tomando como algo garantido. E é exatamente disso que trata a próxima resolução da ONU, aquela sobre a qual o secretário Rubio estava falando. Não importa qual seja o conflito, nem se você concorda com ele ou não, você não pode responder espalhando minas em águas internacionais e tentando cobrar pedágio depois. Olha, para mim, isso faz a gente parecer... Bom, só um parêntese aqui. Faz a gente parecer realmente idiota. Vou ser direto. No cenário internacional, quando vem o nosso embaixador na ONU, e antes de tudo, o próprio Rubio ontem deu uma lição nas Nações Unidas no Conselho de Segurança, dizendo como ousam não condenar o Irã pelo que estão fazendo, completamente alheio à guerra ilegal que nós começamos. Sem apoio humano, sem apoio do povo americano. A gente não foi atacado, nada disso. Ignorando tudo isso, como ele fez aqui, sem nem mencionar por que estão parando, minerando, destruindo, por que estão no controle, e por aí vai, só dizendo como ousam, e ainda usando essa lei para justificar. Para mim, isso é simplesmente uma vergonha que ninguém vai levar a sério. Pelo menos é o que eu acho. Olha, eu acho que o único motivo pelo qual os iranianos fizeram isso, e eu acredito que os dados e a própria história mostram isso, é porque a gente está nesse conflito atual com eles e porque colocamos uma enorme força militar no Estreito de Hormuz. A gente disse que ia fazer um bloqueio, que ia controlar a área, ou seja, garantir a liberdade de navegação, porque isso soa melhor. Agora, se a gente se retirasse de lá, tirasse nossas forças e dissesse tudo bem, não vamos mais ser os garantidores da liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, a situação seria bem diferente. Todos os países que têm vias navegáveis que fazem fronteira com o Estreito de Hormuz precisam resolver essa questão. Os iranianos ficariam sob muita pressão. E eu realmente não acho que eles manteriam esse conjunto atual de regras que anunciaram, dizendo que vão basicamente cobrar de todo mundo pela passagem.
Eles podem até fazer isso por um curto período, porque acham que os países do Conselho de Cooperação do Golfo são, de certa forma, uma compensação para eles, ou algo assim. Mas eu acredito que a gente poderia usar uma diplomacia não convencional. Poderíamos contar com alguns dos nossos aliados na região, que ainda mantêm relações razoavelmente boas com os iranianos. Quem eu estou realmente pensando aqui são os cataris. Os cataris, talvez os bahreinitas também. E claro, os chineses também teriam interesse nisso. Os indianos e os russos, da mesma forma. É só dizer, olha, reabram isso. A gente precisa que o comércio volte a fluir. Quando eles reabrirem, aí sim podemos dizer, tudo bem, já que vocês reabriram, vamos conceder algum tipo de alívio nas sanções. Mas, de novo, se dissermos que vamos ficar no Golfo, até que os iranianos cedam, esse é um jogo de longo prazo. E no longo prazo, os iranianos podem vencer. Eles podem vencer simplesmente não perdendo. Aquilo é o quintal deles. Para eles, é sustentável. Eles só precisam ter sorte uma vez. Eles só precisam colocar algumas minas na água. Basta lançar um míssil de cruzeiro de vez em quando e já consegue interromper 1/5 do fornecimento de energia do mundo. A economia dos Estados Unidos e a economia global vão sofrer por causa disso. Então o jogo atual, do jeito que está montado agora, é muito mais sustentável para os iranianos. Por isso, eu ignoraria essas regras falsas e toda a indignação que o embaixador Waltz mencionou e diria simplesmente o seguinte: esse jogo só existe porque a gente está aqui. E de novo, se a gente não gosta do jogo, a gente vira a mesa, sai de cena e pode reiniciar tudo por um canal completamente diferente, com uma abordagem totalmente nova. A completely different channel and a completely different angle.